Olá, aqui é o Éder Carneiro, seja muito bem-vindo a mais uma série de aulas que nós vamos abordar o tema ortodontia. E a gente vai falar desde leituras de mercado até como se dá o atendimento ortodôntico na prática, no dia a dia, com as suas vantagens e também, obviamente, as suas limitações, as suas dificuldades e principalmente com foco em aumentar a lucratividade, com foco em ter uma ortodontia que nos dê mais crescimento profissional. Nesse primeiro vídeo, a gente vai fazer uma leitura geral do mercado ortodôntico brasileiro e eu particularmente vejo esse mercado em três grandes grupos. Quando a gente analisa a ortodontia brasileira, a gente percebe que existe dentista cobrando muito barato e existe dentista cobrando muito caro. Então, assim, fica meio confuso entender, será que a ortodontia é tudo igual? Será que todo mundo busca o mesmo tipo de ortodontia? Será que os clientes aceitam tanto tratamentos mais baratos, mais simples, ou só querem tratamentos mais sofisticados? Afinal, como que se dá o processo de escolha e como que se dá o posicionamento de cada ortodontia? Bom, a primeira coisa que eu quero registrar é que a ortodontia é algo muito grande, muito rico e até existem subdivisões. Por exemplo, tem pessoas que subdividem a ortopedia facial da ortodontia, acham que não é a mesma coisa, mas independentemente de se você achar que ortodontia e ortopedia são coisas diferentes, o fato é, existem públicos que vão querer uma ortodontia mais simples, mais barata, e existe público que vai querer uma ortodontia mais refinada, mais requintada, mais coberta, não só de tecnologia, mas de estética e também status. Por esse motivo, eu costumo dividir o mercado ortodôntico brasileiro em três grandes grupos. E o primeiro grupo a gente pode chamar, sim, de uma ortodontia de elite. É aquela ortodontia que hoje ela está muito mais voltada para aparelhos invisíveis ou aqueles aparelhos que a estética é a prioridade. Esses aparelhos eles trazem consigo custo mais elevado, um certo status da marca e um status de ser um paciente que usa um sistema mais moderno e obviamente tem um grupo de pessoas que gosta disso. Então tem pessoas que gostam de estar na, vamos dizer assim, vanguarda da ortodontia. E tá tudo bem. Obviamente elas estão cientes que elas vão pagar mais caro, elas estão cientes de que aquele mercado é mais exigente também, e o ortodontista que se dispõe a atender esse grupo, ele tem que satisfazer exatamente as necessidades daquele grupo. E essas necessidades são o quê? Basicamente, estar muito bem localizado, ter um consultório ou uma clínica que atenda os padrões sociais daquelas pessoas. E a partir do momento que ele tem isso, obviamente os custos dele são muito mais elevados e esse custo tem que ser repassado para o cliente final, para o paciente que vai fazer esse tipo de contratação. Até aqui está tudo coerente, está tudo certo. No outro extremo, a gente tem aquela ortodontia mais baratinha, a ortodontia que é quase de graça. E aí a gente vê já muitos erros associados nesse mercado. Como, por exemplo, oferta de aparelho grátis, oferta de manutenção grátis por indicação, às vezes até a documentação ortodôntica gratuitamente. Então fica um mercado muito mais voltado para a captação de massas do que para uma ortodontia como ciência, uma ortodontia voltada para o diagnóstico individualizado, voltado para um planejamento individualizado para aquele paciente e um controle, obviamente, muito mais efetivo. Agora, tem muita gente assim, Éder? Tem. E tem muita gente porque, sei lá, o ortodontista é desvalorizado ou porque ele não valoriza a sua própria profissão? Não, gente. Tem esse mercado porque tem gente que quer esse mercado e porque tem dentista que quer esse mercado. Então, assim, a gente não pode pensar de uma forma quase que romântica nisso, não. Existe sim pessoa que só quer colocar aparelho se for R$50 por mês, se for R$20 por mês, se for R$100 por mês. E tem dentista que olha para aquilo e fala, não, eu quero atender por esse valor. E eles que se entendam dessa maneira. Obviamente, o que eu posso afirmar é que ao longo dos anos, eu tenho visto que a grande maioria das pessoas que tem problemas relacionados à ortodontia, tanto problemas com falta de ganhos financeiros, quanto problemas relacionados à má condução dos casos, ou problemas relacionados a abandono, ou problemas de forma geral com a ortodontia, estão muito mais relacionados a esse público que não é um público de baixa renda, mas é um público que quer maximizar o benefício que ele recebe em troca de um mínimo de pagamento.
Até existe em psicologia de compra um conceito para isso aí, que é o conceito de maximização do lucro, ou seja, o paciente só paga por aquilo que ele acha que ele está ganhando mais do que dando. E aí, obviamente, algumas pessoas optam por trabalhar nesse cenário e vão colher a parte ruim e o que tem de parte boa nisso aí, que é justamente um volume de pessoas muito maior. Mas, entre as duas extremidades, existe um grupo enorme onde a maioria dos ortodontistas está hoje, e este grupo, ele basicamente se resume naquelas pessoas que captam os pacientes por indicação, captam os pacientes através de um retorno e feedback daqueles que já são clientes dele, ou seja, por fidelização, por indicação de clientes atuais. São pacientes que já sabem ou têm uma consciência mais completa sobre o tratamento ortodôntico, ou seja, para ele a ortodontia não é botar aparelho, para ele a ortodontia é corrigir aquela arcada dentária, é objetivar um resultado que hoje eu não tenho, mas que amanhã eu quero e que eu confio num profissional para me ajudar a chegar lá. Então esses pacientes são os pacientes que, na minha opinião, são mais interessantes de serem trabalhados, porque eles não estão naquele nível de exigência social e estética dos lá de cima, mas também não está naquele nível de descaso com a própria saúde que às vezes a gente encontra nos pacientes da maximização do lucro, aquele paciente que se não tem dinheiro não vai tratar, ele passa um mês, passa 2 meses, ele foge, depois ele volta, ele quer fazer do jeito dele, ele ficou chateadinho, ele vai procurar outro dentista, ele não liga direito para as coisas. Esse não é um paciente que, na minha percepção, e aí me desculpa se alguém discorda de mim, ele não é um paciente que às vezes tem maturidade para nem estar sob um tratamento ortodôntico. E a verdade é que você que é ortodontista ou você que quer ser ortodontista, você vai encontrar esses cenários quando você entrar no mercado de trabalho. A questão é que você pode se posicionar. Ah, eu quero atender os clientes lá do nível de estético avançado? Problema nenhum com isso. Mas saiba que você vai ter que ter qualificação para isso, você vai ter que ter estrutura para isso e vai ter que ter comunicação para conseguir atrair esse público para você. Ah, quero trabalhar com o público mais básico. Tudo bem, pode trabalhar. Agora, esse público mais básico, ele está acostumado ao aparelho grátis, ele está acostumado à manutenção muito barata, ele está acostumado a maximizar o dinheirinho dele em troca de receber muito mais do que ele paga, e se você não entrar no esquema dele, ele não vai tratar com você. E aí fica, obviamente, um cenário muito complicado. Você fica vendido na história. E existe o cenário intermediário, que é um cenário muito confortável para a ortodontia, onde você efetivamente vai trabalhar o seu cliente baseado num diagnóstico correto, baseado num acompanhamento onde o seu conhecimento está sendo implantado de forma correta e controlada por você. E aí eu posso te dizer que esse mercado, ele tem um crescimento muito previsível, mas ele tem um crescimento mais lento. Ou seja, você não vai conseguir em um ano juntar uma quantidade grande de pacientes nesse mercado. Por quê? Porque esse mercado ele é muito dependente de feedback. Ele é um mercado onde uma pessoa indica uma outra pessoa e atrai aquela pessoa porque ela gosta, porque ela confia. Não é a relação da classe mais simples, onde a pessoa indica porque ela está ganhando manutenção, indica porque o aparelho é de graça, indica porque ela está tendo algum benefício. Ou seja, quanto mais você está oferecendo benefícios materiais, muito menos você está captando clientes de qualidade. E quanto mais você está fazendo uma odontologia de valor, muito menos paciente vai te indicar, mas aquela indicação vai ser de qualidade muito melhor. Ou seja, é uma indicação que ela é sustentável ao longo do tempo e faz com que os seus rendimentos, tanto financeiro quanto de qualidade de atendimento, aumentem na medida em que a sua própria curva de aprendizado vai aumentando. Então, nesse primeiro vídeo a gente falou basicamente desse mercado. A partir do segundo, terceiro, quarto, e quinto e sexto vídeo, nós vamos falar de situações bem específicas. Eu te convido a assistir logo em seguida. A gente se vê. Grande abraço.